Muito bem, então vamos para a estrutura de um texto acadêmico. Então, introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos falar da introdução. Todas as partes da estrutura de um texto são importantes, mas a introdução é o cartão de visita do seu texto. Tá? Então, deve ser muito bem escrita. A introdução deve conter a hipótese, aquilo que você quer provar, justificar, o seu problema, a resolução antecipada dele e a forma pela qual você irá justificar. Ou seja, na introdução a gente escreve tudo o que a gente vai fazer no texto. Por isso a minha dica é que a introdução a gente escreve por último. E eu fico desolada de ver que tem orientadores que pedem para os seus orientandos para manda a introdução, manda isso, manda aquilo, e a introdução sempre é primeiro. Então, assim, é terrível isso, né? Mas tudo bem, é uma coisa meio de fábrica, né? Que a universidade às vezes está virando, né? Uma fábrica de trabalhos acadêmicos. Porque o ideal é que a introdução seja escrita por último. Tá? E deve ser escrita de tal forma que o leitor sinta curiosidade para continuar a leitura. Tá? E não deve prometer mais do que se fará. A mesma coisa é título do trabalho. Cuidado para vocês não colocarem um título que promete muito mais. Eu recebo muito artigo que tem um título que promete mundos e fundos. Né? Que você acha que resolveu todos os problemas daquele tema. E a hora que você vai ler, não tem nada do que está no título. Isso é horrível. Vocês precisam não prometer mais do que aquilo que você vai fazer. Tá? Então, orienta-se em geral, né, que a conclusão seja escrita por último, depois do texto pronto, né, se o estudante tiver liberdade para escrever. Bom, quais são as informações que não podem faltar em uma introdução? A primeira coisa é o contexto da pesquisa. Né? Por que é que eu fiz aquela pesquisa? Dados demográficos, dados históricos, dados políticos, um contexto conceitual, principais autores, temas trabalhados em torno do objeto de pesquisa, informações básicas para situar o seu tema. O seu tema não nasceu da sua cabeça. Né? Nós subimos em óbitos de gigantes. Né? Nós trabalhamos em comunidades acadêmicas. Tá? Então, a gente precisa situar o tema. Né? E também o contexto teórico. Vou dar exemplos daqui a pouquinho. Precisa dizer de forma bem clara qual que é o seu problema de pesquisa, né? Ou o seu objetivo geral. Tá? Um exercício importantíssimo. Resuma em uma frase o que você está estudando. Né? Aí você tem o seu problema de pesquisa. Bom, né? Em seguida o argumento. Tá? A pergunta com a resposta à sua pergunta. Vocês vão colocar o seu argumento, vocês vão desenvolver esse argumento ao longo do trabalho, mas ele tem que já estar na introdução. O resumo é uma frase da sua conclusão, né? A conclusão ela tem que ser antecipada em uma frase na introdução. Você não vai entregar tudo de uma vez, né? Bem resumido, mas você tem que antecipar a sua conclusão aqui. Né? E o que é? É aquilo que você encontrou na pesquisa, sem detalhes e sem discussão. Isso virá depois. E um resumo da metodologia do estudo, na investigação ou pesquisa. Tá? Se não tiver uma seção ou um capítulo metodológico, você vai escrever mais na introdução. Como que você pesquisou, se foi uma pesquisa bibliográfica, né? Onde que você encontrou a sua bibliografia, etc. Tá? Caso contrário, coloque apenas um resumo. Deve mostrar uma visão geral do seu trabalho. A introdução tem que mostrar uma visão geral do seu trabalho. Tá? E, geralmente, o último parágrafo da introdução, você diz como que será a estrutura do seu texto.
tá? Se for um TCC ou uma dissertação, uma tese, você vai no próximo capítulo. Mas se for um artigo, um relatório, é na próxima sessão, né? Analisaremos ou analisarei ou a bibliografia da área será analisada, né, sobre tal tema. Em seguida, apresentaremos a metodologia da pesquisa em detalhe, discutindo as técnicas, os problemas encontrados e, por fim, apresentaremos os dados e as suas análises para concluirmos. Então, você vai mostrar para o seu leitor a estrutura do seu texto, no último capítulo, bem rapidamente, ok? Eu ia colocar alguns exemplos, até falei que eu ia mostrar alguns exemplos, mas os textos são muito longos, fica complicado. Então, uma sugestão é que vocês procurem artigos científicos e observem como os pesquisadores acadêmicos escrevem as introduções nos artigos da sua área. Em algumas áreas, área de engenharia, área da matemática, mesmo alguns artigos da farmácia, as introduções são curtíssimas. Tá? Os artigos são curtos. Bom, vou aproveitar e fazer um parênteses aqui no meio dessa aula, desse vídeo, para mostrar para vocês onde encontrar artigos científicos. Tá? Eu uso o portal da CAPES, eu vou mostrar daqui a pouco, e o Google Acadêmico. Tá? É só digitar Google Acadêmico, vocês caem nessa página aqui. Tá? Estão vendo? E o Google Acadêmico, vocês têm acesso a artigos no mundo inteiro, né? Em qualquer idioma, ou só em português, coloca o título ou uma palavra-chave, tá? E eu uso muito o Google Acadêmico. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, né, cloroquina COVID. Achei 2.540 resultados. Tá? Então, eu vou ter link para 2.540 artigos em várias línguas, mas em geral, como eu escrevi em português, em geral vem em espanhol e português. Tá? E eu posso colocar data, classificar por data, etc. Ok? Eu gosto muito do Google Acadêmico. O portal da CAPES. Eu posso entrar no portal da CAPES via o portal da UFOP. Tá vendo? Aqui em bibliotecas vocês clicam e vai aparecer portal da CAPES. Clica e vocês serão dirigidos para o portal. Ou posso entrar direto no Google, digitar portal da CAPES e já tem o link, eu entro direto. Quando vocês entram no portal da CAPES, se vocês forem buscar assunto, vocês não vão ter muito acesso a muita coisa, tá? Porque é preciso assinatura. E vocês têm acesso, por serem estudantes, eu tenho, porque eu sou professora, e vocês são estudantes e têm acesso ao portal. Tá? Que é a parte que é paga. Os artigos são muito caros, a universidade paga caro para a gente ter acesso a isso. Então, aqui em cima, tá lá, tá vendo onde está acesso? Tá? Acesso café. Vocês cliquem e vão entrar nessa página que é o acesso remoto, tá? Via a universidade. Então, aqui vocês vão buscar a universidade, eu já coloquei, Universidade Federal de Ouro Preto, envia e vocês serão direcionados para essa página. Né? Tem a UFOP, e aqui vocês colocam o que vocês usam para entrar na minha UFOP. Eu uso o meu CPF e tenho uma senha. Tá? Então, eu coloco o meu CPF aqui, a minha senha do portal da UFOP, da minha UFOP, tá? E entro dentro do portal. Aqui, né, vocês vão ver
acesso por universidade. Aí eu já estou dentro do portal. Tem acesso a uma série de periódicos, tá? E, então eu posso buscar por assunto, por periódico, por livro ou por bases, né? A gente tem várias bases de espécies de portal, né? Que contém várias revistas e vários artigos, tá? Então aqui a gente insere o termo de busca. Então, eu busquei cloroquina COVID, tá? Dentro do portal tive 45 resultados só dentro do portal, em português ou espanhol, tá? E em periódicos revisados por pares, que são os mais confiáveis, tá? E posso buscar, né, outras coisas também. Então, estão vendo? No Google Acadêmico eu tenho acesso a vários. Às vezes eu tenho acesso a um periódico que eu não consigo entrar porque é muito caro, tá? Mas pelo menos me dá um panorama maior de tudo que é publicado naquele momento. Então, vocês podem entrar ou no Google Acadêmico ou no Periódicos CAPES e buscar um artigo para ver como que a estrutura desses artigos. E também para fazer trabalhos, né? Vocês vão precisar de buscar isso tudo para fazer a revisão bibliográfica dos trabalhos de vocês. Muito bem. Fechamos o parênteses e vamos para o desenvolvimento. Nós já vimos a introdução, as dicas, aquilo que é importante. Agora vamos para o miolo, né? O desenvolvimento. Esse desenvolvimento, claro, vai depender de qual texto acadêmico se trata. Se é um projeto de pesquisa, um relatório, um artigo, uma monografia, uma dissertação ou uma tese. Então, pode ter várias sessões ou capítulos com títulos, tá? Preste atenção aos títulos de capítulos e sessões. Eu recebo muito trabalho que os estudantes colocam apenas desenvolvimento. Os títulos são importantes. O título de uma sessão ou um capítulo deve ser um resumo do que você vai tratar ali. Bom, aqui trata-se de discutir a teoria existente anteriormente, os problemas teóricos, a metodologia do trabalho ou da pesquisa, a forma de obtenção dos dados obtidos e a análise desses dados. É a ossatura do trabalho, tá? É o miolo do trabalho, é uma parte importantíssima. Quais que são os elementos fundamentais para um desenvolvimento? Bom, o primeiro, a revisão teórica, que é a discussão da teoria relacionada ao seu trabalho, o que os autores mais relevantes falam sobre o tema. Tá? Não vamos esquecer que nós subimos em ombros de gigantes. Uma pesquisa científica, um trabalho acadêmico, sempre parte daquilo que já foi feito antes de nós. Algumas instituições e departamentos pedem essa revisão teórica separada, tá? Um capítulo de revisão teórica, uma sessão de revisão teórica. Para o estudante que está começando na graduação, pode ser interessante fazer separado mesmo para aprender. Depois de um certo tempo, eu não gosto muito, porque a metodologia não é algo separado da teoria. É quase impossível separar sem perder conteúdo e substância. Tá? A metodologia de trabalho, a estratégia de pesquisa depende da teoria. Depende do seu problema, depende da sua hipótese. Tá? Elas são imbricadas, são irmãs gêmeas. Bom, então, dito isso, vamos continuar. Né? Então, em seguida, a metodologia detalhada.
Tá? Então, aqui você vai detalhar, vai fazer a discussão metodológica. Por que você usou aquelas estratégias e técnicas? Por que você abordou o seu objeto daquela forma e não de outra? Qual que é a amostra que você utilizou? Né? Se tiver amostra, amostragem, se for observação, como que você escolheu, né, para fazer aquele grupo de pessoas ou aquele hospital, aquela enfermaria, né, para fazer o seu trabalho. Então, tem que ser detalhado, tem que ser explicado. Tá? Por que que isso é importante? Porque sempre é importantíssimo ter tudo detalhado, porque se um outro pesquisador depois quiser repetir a sua pesquisa, ele tem todo o caminho para repetir. É muito comum a gente repetir pesquisa. Eu já repeti uma pesquisa em Mariana que foi feita na França. Um pesquisador francês fez uma pesquisa sobre projetos de vida e projetos de futuro de jovens do ensino médio, e eu repeti em Mariana essa mesma pesquisa, tá? Para fazer uma comparação entre os dados brasileiros e os dados franceses, por exemplo. Tá? Eu estou iniciando uma pesquisa agora, que é uma repetição de uma pesquisa que eu fiz há 10 anos atrás, há 11, 12 anos atrás. Né? Então, eu estou analisando, fazendo uma nova pesquisa, coletando dados, etc., para verificar o que mudou nesses 12 anos. Tá? Em relação ao ensino na universidade. Então, é muito importante, tanto a revisão teórica quanto a metodologia, esse detalhe para que a gente possa, né, repetir a pesquisa. Bom, em terceiro lugar, a apresentação dos dados e a análise. Isso é o coração, né? Sem isso não tem artigo, não tem trabalho, não tem nada. Então, aqui a gente apresenta os dados que nós coletamos e a gente faz a análise desses dados. Aqui nós justificamos a nossa hipótese, a parte da justificação, tá? São as premissas, né? E a conexão dessas premissas com a minha conclusão. Tá? É uma parte fundamental do nosso argumento, do nosso texto argumentativo. Bom, algumas observações. A revisão da literatura não é resumo, nem é resenha. Tá? É uma conversa entre autores sobre aquele tema e aquele problema. Nós colocamos os autores para conversar no nosso texto. Tá? Também não é uma descrição, mas precisamos colocar esses autores em conversas, em conflitos, naquilo que eles concordam, naquilo que eles discordam. Tá? É um debate teórico, nós vamos reproduzir no nosso texto um debate teórico daquele momento. Tá? E depois disso a gente coloca a nossa visão. Tá? Vocês vão colocar a visão de vocês. Vocês podem se alinhar a alguma corrente dessas teóricas, tá? Algum autor, vocês podem se afastar de outros. Tá? É importante procurar e colocar as lacunas da literatura, os buracos negros, os erros, os aspectos que valem a pena avançar, né? Que vale a pena discutir, que vale a pena rediscutir sob nova perspectiva ou nova metodologia. É aí que o nosso trabalho se encaixa, se formos pesquisadores e cientistas. O nosso trabalho é para avançar o debate teórico. Tá? Nós não vamos reproduzir. Vocês vão achar vários artigos reproduzindo. Infelizmente, no Brasil, as pessoas têm o hábito de reproduzir por falta de financiamento de pesquisa, por falta de uma tradição científica. A nossa universidade é muito recente. Eu fui ao Peru recentemente, a minha última viagem, um mês antes de começar a pandemia,
foi ao Peru, a Lima, e eu visitei uma universidade que foi fundada em 1500 e pouco. Então, na América Latina tem universidades antigas que já têm uma tradição de pesquisa. Nós não temos. A nossa primeira universidade, mesmo com esse nome de universidade, foi fundada em 1930, 31. É a primeira lei da universidade que nós temos. Antes a gente tinha escolas isoladas, tá? Então é tudo muito recente. Então nós não temos essa tradição. A gente tem que construir essa tradição, tá? De pesquisa, de avançar o debate teórico. Bom, há uma diferença entre quadro teórico e revisão da literatura. Em alguns lugares vocês vão ver essa expressão quadro teórico, mas ele é diferente da revisão da literatura. O quadro teórico são as grandes linhas teóricas nas quais eu alinho o meu trabalho investigativo. Por exemplo, na farmácia, eu posso me alinhar com medicamentos alopáticos ou medicamentos homeopáticos, tá? Espero que seja assim mesmo, né? A revisão da literatura, dentro desse quadro teórico, eu vou buscar os autores mais significativos da área sobre o tema e o objeto do meu trabalho. Vamos imaginar que eu esteja pesquisando medicamentos para a Covid-19. Tá? Então, no caso da farmácia, entre os autores alopáticos, eu vou buscar aqueles que pesquisaram a cloroquina ou outro tipo de medicamento, por exemplo, no combate à Covid-19. Se o meu quadro teórico for homeopatia, eu vou buscar os autores que estudaram o uso do fósforo CH31 na profilaxia da Covid-19. Esse é o medicamento que eles estão usando, inclusive, no SUS aqui, né, nos quadros de Covid, os médicos homeopatas, né, como coadjuvante, não é para curar a Covid, tá? Então, eu acho que dá para entender, né? O quadro teórico é uma coisa muito mais ampla, a revisão da literatura já é aquela discussão dentro do quadro teórico. A análise de dados é o centro da sua pesquisa e do seu texto. Deve ser detalhada. Pode ser uma análise estatística, análise de discurso, análise de interpretação das observações, etc. Tá? Depende do seu problema e das estratégias utilizadas. Tá? Então, qual que é a dica? Coloquem os dados para conversar. Façam os dados falarem. Tá? Não basta só colocar os dados, em geral as pessoas fazem isso correndo, né, já no final da pesquisa e não fica muito bom. Então, detalhem, né? São os dados e a sua análise que justificarão a sua conclusão. Tá? São eles que mostrarão que a sua crença, a sua hipótese é verdadeira. Eles formam as premissas e as inferências do seu argumento. A análise de dados é mostrar essas inferências entre as premissas e a sua conclusão. Não deixe a teoria desaparecer aqui. Muitas vezes a gente vê dados meio soltos assim e a teoria some, desaparece. Então aqui é importante trazer, não é aprofundar, mas trazer pinceladas da discussão teórica. Você pegar a sua discussão teórica e mostrar como que ela está, como que os seus dados se encaixam nessa discussão teórica. Tá? E não é um trabalho descritivo, não é só descritivo, mas é analítico. E essa é a maior parte do texto. Bom, e a conclusão? A conclusão deve conter um resumo de tudo que se fez, a visão geral de tudo que foi escrito, e depois as consequências do seu estudo, tá? Da investigação ou pesquisa. Os seus achados de forma detalhada. Tá? Não se esqueça de reescrever o problema, a hipótese de como você justificou. Tá?
E é uma parte mais livre e solta, é um momento mais autoral, tá? Então, você pode ficar mais tranquilo para escrever. E é importante também indicar as limitações do trabalho realizado, né, e fazer sugestões para novas e futuras investigações, como esse trabalho poderia avançar no futuro. A gente sempre fala das limitações do trabalho, tá? Eu já vi muito trabalho, muito bem feito, e que a conclusão estava péssima. É horrível, porque você não consegue compreender direito. Eu fiz parte de uma banca de mestrado, a dissertação estava primorosa. A conclusão ele colocou em 2 parágrafos só, né? E que não tinha, ele não trouxe nada da discussão para a conclusão, tá? Então, assim, ficou horrível o trabalho do rapaz, né? Um trabalho muito bem feito e que ele não conseguiu fazer a conclusão. E o orientador também, a orientadora também não chamou a atenção para isso. Tá? Então, a conclusão é muito importante. Tem um livro de Durkheim, que é um sociólogo francês, que chama As Formas Elementares da Vida Religiosa. Ele é o meu modelo de escrita para tudo, porque é perfeito. Eu acho que é o livro mais perfeito que eu já vi. Se você lê a introdução e a conclusão, você consegue compreender todo o trabalho, a pesquisa e o desenvolvimento teórico que Durkheim fez ali naquele livro, tá? Então, é isso que tem que ser tanto em artigo quanto num livro, numa tese, num TCC. A introdução e a conclusão deve conter tudo de forma resumida, né, que você fez no seu trabalho, tá? E a conclusão é fundamental, porque a conclusão avança a introdução, né? A conclusão é a introdução mais o desenvolvimento de forma resumida, ok? E as referências bibliográficas. Todos os autores citados ao longo do trabalho devem estar relacionados nas referências bibliográficas. Apenas autores citados. Cuidado para não esquecerem, tá? Tem normas para isso, eu vou postar na plataforma um vídeo de como fazer essas referências bibliográficas. E ao final do texto, depois das referências bibliográficas, se houver necessidade, se você quiser, pode colocar os anexos, tabelas, gráficos menos importantes, questionários usados para coletar dados, etc. Fotos, tem gente que coloca foto, dependendo de como foi a pesquisa, né? Na área de engenharia é muito comum colocar fotos nos anexos. Então, isso é importante. Tem artigos, eu fui a um congresso recentemente e eles pediram para colocar todas as tabelas e gráficos nos anexos, não podia ficar no meio do texto, tá? Então, isso vai depender também bastante da regra da revista ou do congresso que você vai, tá? Bom, essa aula foi elaborada a partir da minha experiência na avaliação de trabalhos acadêmicos, né, de dicas de manuais de metodologia que eu coloquei na plataforma para vocês e vídeos no YouTube, especialmente da professora Rosana Pinheiro Machado, uma brasileira que agora está lecionando numa universidade inglesa. Ela tem um curso de escrita acadêmica, deixei o link. Tá? É imenso o curso dela, são vários professores, então é muito interessante, vale a pena ver muita coisa que eu falei aqui, também está lá no curso da professora Rosana. Muito obrigada, até mais.